Quero convidar os irmãos a se assentando, se organizando, se achegando à presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para nós nos iniciarmos essa adoração para o Senhor Jesus Cristo. Que possamos abrir o nosso coração diante do Rei, que possamos trazer a Ele todo os nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas alegrias, porque independente de qualquer coisa, nós podemos adorá-lo. Independente de qualquer coisa, nós podemos buscar essa presença. Então eu quero chamar vocês para nós fazermos uma oração, para que o reino do Senhor seja manifesto aqui neste lugar, para que a presença do Senhor se revele a nós, para que saiamos daqui enchidos da tua presença. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que essa seja a oração deste lugar, porque o nosso objetivo é buscar e adorar este Deus. Senhor Deus de Israel, nós estamos aqui na tua presença, nos apresentamos como um soldado, e que do céu sejamos aprovados, e que do céu sejamos vistos, e que do céu sejamos tocados, e que a tua presença venha ser tão transbordante, que as pessoas venham olhar para nós e não entendam nada do que está acontecendo. Senhor, a tua palavra diz em Romanos que muitas vezes nós chegamos aqui tão angustiados e entristecidos, mas a tua palavra em Romanos 18:26, que o Espírito do Senhor, Ele se apresenta, e através de gemidos e ruídos inexprimíveis, a oração ela é interpretada. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu te convido a adorar este Deus, porque há um novo dia para você. Estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas não desista. Com coragem sigo vencendo. Contudo sou grato, novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Não aleluia,
seja dado o nome do Senhor. Durante essa semana eu falava com o Senhor Jesus sobre como o Senhor trouxe um inquietamento ao meu coração e me fez uma pergunta: como nós temos nos comportado diante da luta? Será que nós, reflita, irmão, será que nós o tempo todo questionamos? Ou será que nós adoramos? Será que o nosso comportamento ele tem se alterado diante com as dificuldades que têm chegado até nós? E aí eu queria trazer a você uma coisa importante. Você subiu até o tabernáculo. Você subiu até o tabernáculo. O que você está querendo dizer? Você chegou até a igreja. E se nós chegamos até o tabernáculo do Senhor, nós temos que apresentar uma oferta. E aí eu pergunto para você assim: qual é a sua oferta? É o questionamento ou é a adoração? É o questionamento ou é a adoração? Eu sei que você chegou, e por experiência própria eu quero dizer para você assim: a adoração move o coração de Deus. E aí a sua luta, irmão, ela fica deste tamanhozinho. E aí se a doença chegou na tua casa desavisado, ela sai. E se as lutas chegaram, elas vão embora. Porque o adorador, ele está na casa. E quando o adorador, ele se levanta, Deus se move ao favor dele. Então vem adorar comigo. Venha, que não é show. Aqui é busca pelo Espírito Santo. Busca se encher, para quando a prova chegar, vocês sejam um soldado preparado e revestido da presença do Senhor. Adore comigo. Consegue entoar
abalar a sua fé? Uma tempestade. O vento está forte. Não vou roubar.
gente na casa. Que a glória do Senhor já tem sido manifesta neste lugar. Talvez você não entenda o motivo da minha inquietação aqui em cima deste púlpito. Quando eu subo essas escadas, a minha perna treme, a minha voz falha diante do temor do Rei. Aleluia. Presença gloriosa que tem o Senhor Jesus na vida daquele que teme, na vida daquele que adora, na vida que se prostra, na vida daquele que se rende aos pés do Pai. Nada é impossível para você, meu irmão. Nada é impossível para você, minha irmã. Creia, acredite no Senhor, o qual você veio buscar, no Senhor em qual você veio se render. Nós não estamos reunidos
nós estamos reunidos para adorar aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que chama-nos pelo nome, aquele que conhece tudo e todas as coisas. Você acha que é impossível, mas nada é impossível para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que se rende. Meu irmão, minha irmã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque não há nada melhor que a presença do Senhor. Vamos declarar: nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Sem perdermos tempo e espaço para adoração, vamos continuar buscando essa presença que ela é palpável, é uma presença visível, é uma presença real. Aleluia. Glória a Deus. Trago tudo pra viver o tudo. Eu largo eu pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como ar que preciso respirar. Quebra-me, quebra-me quantas vezes quiser. Canta comigo. Me refaz, me refaz, me refaz. Me ensina a ser como
Suas feridas estão expostas. Talvez você chegou aqui com elas abertas, cheirando mal como eu. Ou você pisou aqui como um cachorro sarnento. Eu não sei. Mas quando eu entrei neste lugar, eu falei, independente do que o Senhor fizer, se o Senhor me curar, se o Senhor me restaurar, eu estarei aqui. Eu estarei aqui. Eu estarei aqui. Tá doendo? Tá chorando? Tá amargo? Peça para o Senhor te refazer e ensinar-nos a ser como Ele. Aleluia. Eu quero ser Senhor amado. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, continue adorando ao Senhor. Aleluia, Pai. Tenha um momento pessoal de adoração a Ele. Igreja, preço nenhum paga isso. Valor nenhum paga esse momento com Deus. Na presença dele. Aleluia, Jesus. Opera milagres, Pai. Opera curas nesse momento, Jesus. Se entregue a Ele. Deixe seus problemas na mão dele. Nos refaz, Senhor. Nos refaz, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Deixa Deus agir na sua vida. Entrega teu coração a Ele neste momento. Nós somos dependentes dEle. Nós precisamos dEle. Espírito Santo, o Senhor tem autoridade para passear neste meio. Para passear nesta casa, quebrantando corações, tirando toda angústia, tirando do nosso meio, ó Deus, oh Pai, toda religiosidade, tirando do nosso meio todo coração duro, todo coração de pedra. Passeie, Espírito Santo, passeie em nossas vidas, ó Pai. Vasculha as nossas vidas, Senhor. Deixe o Espírito Santo agir. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Se você quer falar em línguas, fale. Se você quer confessar seus pecados nesse momento, confesse. Se você quer ajoelhar, se ajoelhe. Mas deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Não é um momento de emoção, não, mas é um momento de comunhão, de adoração a Ele. Um momento de entrega. Aleluia, Jesus. Somos falhos, Pai.
Somos pecadores, Senhor. Por nós nem estaríamos aqui, Pai. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe lá do lamaçal de pecados para o Teu reino, para a Tua glória, Pai. Colocamos nossa vida diante de Ti nesta manhã, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Venha nos refazer. Venha nos moldar como o oleiro que moldou o vaso. Se for preciso quebrar e fazer novamente, refaça, Senhor. Refaça as nossas vidas, ó Pai. Queremos sair daqui diferentes, Senhor. Queremos sair daqui melhorados, Pai. Queremos sair daqui cheios da Tua glória, porque tem um mundo aí fora que é carente do Teu poder, da Tua glória. E nós precisamos nos encher para levar o Teu reino para outras pessoas, para mostrar o Teu evangelho para outras pessoas, ó Pai. Nos capacita, Senhor. Nos move para isso, Pai. Oh Deus, grande és Tu, Senhor. Grande é Teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Podeis assentar, amém? Aleluia. Ministério de louvor, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu já poderia ir embora para casa, porque já cultuei a Deus, mas preciso ainda ouvir a palavra dEle. Preciso ainda que Ele traga sobre nós o querer dEle, a vontade dEle, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, continuamos com o nosso tema, transformando provas em triunfo, né? Aqui em Tiago, capítulo 3, nós vamos dar sequência hoje, amém? Aleluia, Jesus. E o tema de hoje, irmãos, como saber se sua sabedoria é terrena ou celestial. Então nós vamos falar um pouco da sabedoria terrena, mundana, e também da sabedoria que vem dos céus. Glória a Deus. Irmãos, lembrando aqui o livro de Tiago, ele traz como tema central o nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão através das provas. Pela paciência recebemos a coroa, amém? Glória a Deus. Passamos por diversas provações. O pastor Elcio tem nos trazido aqui, nos mostrado provações essa que são transformadas em triunfos em nossas vidas, amém? Seguimos caminhando no entendimento de viver na sabedoria do Senhor. Entendemos o caminho da fé verdadeira e aprendemos no domingo passado o poder da língua. Língua essa que pode, só relembrando um pouquinho, né? Língua essa que tem o poder de dirigir, tem o poder de destruir e também o poder de deleitar, amém? Mas hoje, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria, como lidar em circunstâncias e também com pessoas. Bastante prático, né? A palavra de Deus, ela é prática, ela não é só teoria, amém? E para iniciarmos, irmãos, falamos muito em sabedoria, falamos, né, o nosso tema é sabedoria terrena ou celestial, mas
esmiuçando um pouquinho aqui o que é sabedoria, né? Podemos resumir que sabedoria é usar o conhecimento de forma correta. Então a sabedoria é usar o que eu conheço de forma correta. E aí nós lembramos um pouco, quando falamos aqui na nossa escola bíblica, sobre Salomão, né? Aprendemos um pouquinho ali sobre a sabedoria, né? Salomão poderia ter escolhido, né? Deus perguntou para ele o que ele queria, e ele poderia ter escolhido muitas coisas, mas ele pede sabedoria ao Senhor. Algo que o pastor Hernandes Dias Lopes, é ele que nós trazemos como referência, mostra, é que a sabedoria é também olhar para a vida com os olhos de Deus. Obrigado, irmã Renata. Olhar para a vida com os olhos de Deus. Essa é a sabedoria celestial. E aí sempre, irmãos, tenha isso em mente. O que Jesus faria na situação que você está, naquela determinada situação? Pense sempre nisso. Quando nós falamos em sabedoria celestial, nós precisamos nos colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria nesse momento, naquilo que estamos vivendo? O que Ele falaria? Como agiria ou reagiria? Quando eu coloco Jesus, entendendo como Jesus faria, ou falaria, ou reagiria, dessa forma eu trago a sabedoria celestial para a minha vida. Quando eu estou agindo com o meu eu, com a minha vontade, eu estou usando a sabedoria terrena. Então, dois tipos de sabedoria: sabedoria do céu e também a sabedoria da terra. Abre no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Fernanda, se você puder, coloca na Almeida Revista e Atualizada, na área, por favor. Vamos usar aqui o que o pastor Hernandes Dias Lopes usou para a gente dar sequência da mesma forma. Antes disso, feche seus olhos. Pai, somos gratos a Deus por estarmos nesse púlpito, Pai, pelo convite que o pastor Elcio nos trouxe para esta manhã, Pai. Estamos aqui pela sua misericórdia. Como a irmã Dani falou, quando subimos essas escadas, Pai, o Senhor é tremendo e nós trememos diante de Ti, Senhor, não com medo, mas porque estamos diante da Tua glória neste altar, Pai. Glória essa que deve refletir através das nossas vidas, através do nosso caminhar, do nosso andar. Por isso, Senhor, nos ensina nesta manhã a Tua sabedoria, Pai, para que possamos aplicá-la em nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa conduta, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, Tiago 3,13, e depois nós vamos até o versículo 18, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? E aí ele já começa com uma pergunta, né? E essa pergunta ele responde: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Pode deixar aí por enquanto, Fernanda, já nós vamos navegar nos demais versículos, né? Tiago nos convida a cultivar uma sabedoria do céu. Tiago vai nos mostrar como cultivar esta sabedoria. A sabedoria reflete o nosso relacionamento cotidiano, o nosso dia a dia, para que nós possamos demonstrar, né, tá? E mostre em mansidão de sabedoria, demonstrar
o nosso proceder, a nossa caminhada. O sábio se diferencia, presta atenção nisso, irmãos, do inteligente pela mansidão da sua sabedoria e pelas suas obras. Está escrito aí: mostre a mansidão da sua sabedoria e as suas obras. Quem deve ser imitação de Jesus, que devem ser imitação de Jesus, o qual também foi manso e humilde. Então, a sabedoria, ela tem, a demonstração dela é através de mansidão e através de obras. Não é de outra forma. Nós vamos criar um contraste aqui, irmãos, da sabedoria de Deus e do mundo. Um contraste quanto à origem da sabedoria, quanto às características dela e quanto aos resultados dessa sabedoria. E agora pode ir para o 14, Fernanda, até o 16. Do 14 em diante, irmãos, nós temos Tiago relatando a sabedoria mundana. E ele traz com bastante ênfase, né? E por isso nós vamos fazer aqui depois esse contraste, porque o 14 ao 16 vai mostrar exatamente essa sabedoria mundana, a qual nós não devemos segui-la, né? Tiago fala assim: se pelo contrário, tende em vosso coração inveja, e aí ele traz 3 coisas, né? Inveja, amargura e sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena. Então nós já temos aí a sabedoria terrena, como que ela se comporta. E aí Tiago vai além. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Então ele nos traz de uma forma bem explícita a sabedoria terrena, a mundana, e a sabedoria celestial. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há aí confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, a sabedoria mundana, irmãos, ela provoca algumas coisas, ela nos conduz a algumas coisas, e ela tem raiz maligna. Eu quero trazer alguns exemplos para que nós entendamos a sabedoria mundana, e depois nós vamos falar um pouquinho da sabedoria celestial. Amém? Todos caminhando junto aqui? Amém? Bom, vamos lá. Um exemplo de uma sabedoria mundana. Quando o rei Saul pensou que estava sendo sábio, quando colocou a sua armadura em Davi. Quando Davi vem ali, né, Israel está pelejando, lutando contra os filisteus, e Davi vem ali para trazer mantimento, comida, né, para seus irmãos, e ele vê ali aquele gigante, e o rei Saul se coloca, né, coloca a armadura que era dele em Davi, mas não dava certo, não servia. Isso era uma sabedoria mundana, né? Eu vou enfrentar uma guerra, eu preciso de uma armadura, eu preciso me defender. Foi isso que Saul pensou, mas não era isso que o Senhor tinha preparado para Davi. Olha a diferença, conseguem compreender bem a diferença de uma sabedoria pela outra nesse exemplo? Amém? Uma outra, os discípulos pensaram que estavam sendo sábios, pedindo a Jesus para despedir a multidão no deserto, mas o plano de Cristo era alimentá-la por meio deles, na multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos falaram: manda esse povo embora, Senhor, olha quanta gente, uma multidão, milhares de pessoas aqui, estão muito tempo aqui com a gente, despede elas para irem para suas casas, para se alimentar, para comer. Mas não era esse o plano de Cristo. O
plano do Senhor era alimentar toda aquela multidão, amém? Olha a diferença, consegue compreender bem, né? Os discípulos pensaram, vamos mandar esse povo embora, mas Cristo pensou, não, esse povo precisa ficar aqui, que eles vão ver ainda mais o milagre da multiplicação. Glória a Deus. A sabedoria da terra, irmãos, tem 3 características que nós vimos aqui em Tiago. Ela é terrena, ela é animal. O que é esse animal? Volta no 15, Fernanda. 14. 14 ele começa a falar quais são, né, as características. E no 15 ele fala dos 3 tipos de sabedoria mundana, que é a terrena, a animal. O que é essa sabedoria animal? É uma sabedoria não espiritual, ou seja, natural, do homem natural, né? Ele coloca como animal. E também a sabedoria demoníaca. São 3 características da sabedoria terrena. Ela é, né, da sabedoria mundana, ela é terrena, ela é não espiritual, animal, e ela é demoníaca. Vamos apresentar, né, alguns versículos que comprovem esse tipo de sabedoria mundana. Ela está baseada na razão, naquilo que é racional, enquanto a celestial está baseada na revelação. Essa é uma grande diferença. Em 1 Coríntios, Fernanda, capítulo 1, versículo 20 e 21, nós temos aqui um exemplo, né, um fato uma característica da sabedoria mundana. Onde está o sábio, o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E o 21, visto como na sabedoria de Deus, e olha o que está escrito aí, irmãos, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. O mundo não conheceu a Cristo, a Deus, pela sabedoria mundana, terrena, mas sim pela sabedoria celestial. O mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Acho que a irmã Dani falou um pouco dessa loucura que vivemos aqui. Para alguns são loucos, é uma loucura isso, eu saí de casa, né, domingo de manhãzinha, vim no sábado aqui, passar o sábado todo. Eu pensei comigo, pastor, acho que não vai ter ninguém na igreja, hoje foi tudo ontem, no sábado, a igreja está cheia, a escola bíblica estava cheia. Isso é ou não é loucura? Amém? Para o mundo é loucura. Para aqueles que não compreendem o que é espiritual, o que usam do racional, da sabedoria terrena, realmente é loucura. Mas essa loucura foi necessária para que nós o conhecemos a Cristo. Através dessa loucura veio a salvação para as nossas vidas, amém? Para muitos parece loucura. Alguns vão olhar e falar, olha, um bando de doido, um bando de louco, para que ir para a igreja, 10 horas da manhã, vai ficar em casa dormindo. Mas essa loucura é a sabedoria dos céus. Aquele que pensa de forma racional, com a sabedoria mundana, vai falar isso mesmo. Mas para nós, como cantamos aqui, não tem lugar melhor, não tem situação melhor que estar na presença de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vivemos, irmãos, num mundo que ele é bastante secularizado, ou seja, as coisas de Deus, a palavra de Deus não governa mais a vida das pessoas. 1 Coríntios 2,14 vai falar um pouco dessa sabedoria natural. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucas e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É exatamente isso que nós estamos falando. O mundo, aqueles que não conheceu a Cristo, não entendem, porque acha que tudo isso é uma loucura, acha que tudo isso é estranho, porque vem com uma sabedoria terrena, com uma sabedoria mundana. E por último, irmãos, a Fernanda vai abrir em Romanos 1:18, vai falar de uma sabedoria demoníaca. A sabedoria demoníaca foi usada pela serpente quando enganou a Eva. Essa é a sabedoria demoníaca. Foi induzida às mentiras do diabo. Essa é a sabedoria que o demônio está agindo diretamente. E aqui, em Romanos 1:18 até o 23, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então, ou seja, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é conhecido desde o início do mundo. Claramente reconhecem, né? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio. Isso é muito sério, irmãos, porque a criação, as coisas de Deus estão mais que visíveis, né? Como o universo se manifesta, as coisas que existem na terra, o ar que respiramos, os animais, o ser humano, tudo isso, irmãos, é manifesto, é visível, né? E vendo tudo isso, os homens mesmo assim, a raça humana mesmo assim, né, pensando de forma carnal, terrena, não busca ao Senhor, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha que perigo isso, né? Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. E o 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, irmãos, aquilo que é manifesto, as obras de Deus é manifesto através da criação, através do mundo, através do que governa o mundo. Esses dias eu vi uma simulação, se a Terra parar de girar por alguns minutos, irmãos, ou se ela parar completamente de girar do seu eixo rotacional, a catástrofe é tão grande, mas tão grande, que pode acontecer, que nós nem fazemos ideia de todo esse movimento que existe da Terra, né, perante os astros, e tudo é na mais perfeita harmonia. Se algo, né, mudar um pouquinho, irmãos, é um transtorno grande para a raça humana, para os animais, né? Lugar que antes não tinha frio passa a congelar, lugar que antes tinha as estações passa a não ter mais as estações, lugar que, dependendo da forma que o globo parar, vai ficar exposto ao sol e ali a temperatura vai subir demais. Ou seja, irmãos, se Deus fala assim, para a terra de girar, dificilmente a raça humana conseguiria sobreviver por conta de um simples ato que a Terra está girando,
e nós nem percebemos isso. Nós vimos o sol, as estrelas, o dia nascendo, o dia começando, mas se algo mudar, a raça humana já pode ser aniquilada, e nós achamos que Deus não fez as coisas, não foi Deus o Criador. E ele está dizendo aí, o homem deixou de buscar a Deus e passou a buscar uma imagem feita por outro homem que é corruptível, como de ave, como de réptil, como de quadrúpedes. Olha só que situação, irmãos. E é isso que nós vivemos. É isso que nós encontramos aí fora, aquele que pensa com a sabedoria mundana, terrena, ele acha que tudo o que está acontecendo é normal, tem uma resposta na ciência. E não é, irmãos. É Deus quem criou, é Deus quem fez. E o mover dele sobre tudo o que acontece, ele é tremendo. O homem mudou a glória de Deus, que é incorruptível, para algo que é corruptível, semelhante à glória do homem. Aqui mais alguns exemplos, nós vamos andar um pouquinho pela Bíblia agora, Tiago 3, 17, 18. Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18, nós vamos ver a sabedoria que vem do alto. Está aí no nosso texto, os 2 próximos versículos, depois nós voltamos um pouquinho. Essa sabedoria, olha a diferença, irmãos, de Tiago 3, 17 e 18 com a 14, a 15, a 16. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia, de bons frutos. Eu estou lendo na minha versão aqui, depois eu vou ler na que está na tela. Imparcial e sem hipocrisia. Nessa versão ele fala assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Olha a diferença, irmãos. Imparcial e também sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Glória a Deus. Aleluia. Viram a diferença, irmãos? Que tremenda diferença que Tiago trouxe, muito claro, muito explícito do que é a sabedoria terrena e do que é a sabedoria celestial. Em Tiago 1,5, ele fala que vem de Deus e é fruto de oração. Se alguém, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o próprio Tiago falando, peça a Deus. Então, a sabedoria celestial, ela vem de Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Então, pede a Deus que é concebido, mas ele fala também que é fruto, é resposta de oração à sabedoria celestial. Então Tiago nos orienta: olha, se falta sabedoria, clama a Deus, pede para que Ele traga a sabedoria celestial para a sua vida. Um pouquinho adiante aí, no versículo 17 do capítulo 1 de Tiago, ele também fala da sabedoria. Toda boa dádiva e dom, e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, é dom de Deus para as nossas vidas, amém? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. 1 Coríntios 1:30. Aleluia, Jesus. Pode mudar para King James. Aí depois, quando a gente for lá para Tiago, a gente volta para a área, tá? Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria. Então, ele, Cristo,
é a nossa sabedoria, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Então, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria para nós. Então, ele, Cristo, nos tornou sabedoria para nós. Colossenses 2:3. Em Jesus nós temos os tesouros da sabedoria, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Então, se buscamos do alto, do Senhor, Ele revela sabedoria e conhecimento para as nossas vidas, amém? 2 Timóteo 3,15, a palavra nos tornou sábios para a salvação, porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. Tira aquela loucura que nós muitas vezes chegamos, né, sem compreender, sem entender. A palavra em nós, ela nos torna sábios para a salvação. Mas, irmãos, como eu consigo identificar, então, uma sabedoria do alto e uma sabedoria terrena? As duas sabedorias têm origens completamente diferentes, opostas, e seguem diferentes caminhos. Nós vamos voltar lá agora em Tiago, novamente, no capítulo 14, Fernanda, até o 16. Nós vamos detalhar um pouco mais das evidências da sabedoria. Nós passamos rapidamente entendendo o que é uma e o que é outra, mas agora nós vamos detalhar um pouquinho mais. Vemos aí 3 características de uma sabedoria terrena: inveja, amargura e ambição egoísta. São 3 situações características de uma sabedoria que ela é mundana, ela é terrena. Então, a sabedoria do mundo exalta o homem e rouba a Deus a sua glória. Então, a sabedoria do mundo, irmãos, normalmente está ligada a status, está ligada à posição. Essa é a sabedoria do mundo. Então, a sabedoria do mundo exalta o homem e rouba a Deus a sua glória. Pessoas movidas por um espírito de partidarismo, ou seja, elas promovem os seus próprios interesses. Então, está ligado à inveja, à amargura, à ambição egoísta. Falsa sabedoria está misturado com a mentira. Então, tudo isso faz parte de uma sabedoria mundana, de uma sabedoria terrena. Amém? Agora, quais são as evidências da sabedoria verdadeira? Agora nós voltamos no 13, vamos voltar a 1, Fernanda. Ele fala primeiramente de mansidão, voltando para acompanharmos, né? Ora, quem dentre vós é sábio, tem verdadeiro entendimento, que demonstre por seu bom proceder contínuo, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. Então, eu estou falando de mansidão. A sabedoria celestial, ela traz mansidão para as nossas vidas. E outra coisa, não confunda mansidão com fraqueza, mas poder sob controle. Quando nós falamos de mansidão, nós temos controle das nossas vidas, das nossas ações. E aí nós lembramos de domínio próprio, que é a mesma coisa. Agora o 17, ele vai trazer agora com bastante ênfase, irmãos, com bastante identificação, com bastante evidência, tudo que está atrelado à sabedoria celestial. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, o que está escrito? Pura. Então, a primeira
característica de uma sabedoria celestial é a sua pureza. A pureza é a sabedoria de Deus que é incontaminada, livre de ambição. Então, tudo aquilo que é puro, que vem do alto, está ligado à sabedoria celestial. E ele fala também, continuando aí, repleta de misericórdia, de paz. A paz, a sabedoria do homem leva à competição, rivalidade e guerra. Nós vemos aí isso acontecer direto, Mas a sabedoria de Deus nos conduz à paz. Não se trata de uma paz que encobre o pecado, isso é importante, irmãos, mas de paz que é fruto da confissão do pecado. Essa paz que é necessário que nós tenhamos. Não paz porque eu deixei de confessar o meu pecado, cada um fica... Não, eu tenho paz porque eu confessei o meu pecado e por isso o Senhor me traz essa paz. É fruto, é característica de uma sabedoria celestial, amém? E ele fala também, não nessa versão, mas volta agora na Ara, desculpa, Fernando. Ele fala de indulgência. Olha lá, pura, pacífica a paz que nós acabamos de falar, e uma sabedoria indulgente. O que é a sabedoria indulgente? O que essa palavra quer dizer, Uma sabedoria razoável, moderada. Pessoas com sabedoria em não criar conflitos, em nem comprometer a verdade para manter a paz. Então, esse indulgente quer dizer pessoas que são razoáveis, pessoas que tratam as coisas de forma moderada, que não promove guerras, pessoas com sabedoria em não criar conflitos. O Pedro está aí, pode confirmar, Muitas vezes, a gente como um líder na empresa, nós somos aqueles que promovemos, devemos promover a eliminação de conflitos entre a empresa. E muitas vezes somos acionados diariamente, olha, está em conflito a coisa aqui, precisamos de vocês. Vem aqui para resolver, E se a gente não tiver essa sabedoria do céu, já existe ali um conflito, um problema. Se a gente chegar gerando mais conflitos ainda, mais problemas, não tem solução, Então, o indulgente aí precisa ser uma pessoa moderada, razoável, que promove a paz, que promove uma verdade e não um gerador, um causador de guerras e de problemas. Continuando aí, ele fala depois de uma sabedoria tratável, amém? Vimos pura, pacífica, que gera paz, indulgente, e aí ele fala de uma sabedoria tratável. O que quer dizer essa sabedoria tratável? Facilmente persuadido, ou seja, aberto à razão, comunicável, uma pessoa que tem fácil acesso. E aí nos faz lembrar de Jesus. Jesus era uma pessoa muito tratável. Crianças procuravam Jesus, leprosos procuravam a Jesus, doentes procuravam a Jesus, mulheres procuravam a Jesus, publicanos, doutores da lei, prostitutas. Olha que grupo de pessoas que procuravam a Jesus, porque ele era muito tratável, com essas pessoas. Então, se a gente não tiver uma conduta dessa forma, uma sabedoria do céu, nós não conseguiremos ser tratável, tanto no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Então, são características dessa sabedoria verdadeira. Irmãos, eu vou lendo, vou explicando, vamos falando, e você vai olhando para dentro de si, aonde que você precisa melhorar, aonde que você precisa se ajustar, porque
o evangelho não é teoria, é prática. Eu venho refletindo muito sobre isso. Não é teoria, não é vir aqui e ouvir e louvar a Deus e a partir daquela porta esquece tudo o que aconteceu aqui. Não, o evangelho é prática. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, eu preciso, é nisso que eu preciso melhorar, é nisso que eu preciso ajustar, é isso que eu preciso trazer para a minha vida, eu preciso mudar minha conduta, meus hábitos para ser uma pessoa mais pura, uma pessoa mais de paz, deixar de fazer guerra, deixar de criar contendas, ser uma pessoa mais indulgente, moderada, uma pessoa que seja mais tratável com os outros. E aí ele traz também uma outra característica que é plena de misericórdia. Você tem sido misericordioso na sua vida? Você tem sido, trazido misericórdia na sua conduta, no seu dia a dia? E o que é ser misericordioso, irmãos? É lançar, olha só, é interessante essa frase, lançar o coração na miséria do outro, inclinando para socorrer o aflito, é estender a mão sem que ele mereça. Não é um trabalho, o pastor cita muito aqui o Fé e Obras, o nosso trabalho social, não é só de um grupo, isso é para nós, para a nossa vida. E aí nós lembramos facilmente de uma parábola que Jesus trouxe, que é a parábola do bom samaritano. Está muito relacionado a essa plena misericórdia, que o homem estava ali, passa o sacerdote, passa o levita e ninguém o ajuda, mas passa ali um samaritano, não só o ajuda, como o leva para o hospital, para a PUC, para a Unicamp, e ali deixa, a fila está enorme, não, vamos aqui no particular, é mais rápido, vem aqui, está aqui o dinheiro. Essa é a plena misericórdia, é socorrer o outro sem ter nada em troca, sem ter, sem pensar algo em troca, estender a mão sem que a pessoa mereça. E por último não, tem mais dois, ele fala que a sabedoria celestial também, nós precisamos gerar bons frutos. Bons frutos. Os fiéis, escute isso, irmãos, os fiéis precisam ser frutíferos. Quem não produz frutos, quem que não produz frutos, irmãos? Pensa numa árvore agora. A árvore que não produz fruto. Quem tem uma árvore lá na frente da casa para fazer sombra aí? Bastante tem. Produz fruto essas árvores? Se ela não produz frutos, ela produz galhos, Tem bastante galho lá, Fernando? Não tem fruto, só tem galho. Crente fiel não pode produzir galho, precisa produzir frutos, precisa gerar frutos, precisa alimentar outras pessoas. A árvore lá na frente da casa do Fernando faz sombra, mas alimenta alguém, Fernando? Nada. Se depender dela, morre tudo de fome, Então nós não podemos ser crentes cheios de galhos, amém? Crente cheio de frutos, alimentando a fome daquele que não tem Jesus, fazendo com que esse evangelho vá para aquele que não conhece a Cristo, aleluia. E por último, não, ainda tem dois, imparcial, tem imparcial e sem fingimento, O imparcial é uma pessoa que não tem duas mentes, que julga conforme a verdade e não conforme o que convém. Às vezes você está numa pressão ali de um chefe, de alguém, e por conta daquela pressão, você julga outro conforme aquela pressão.
O imparcial não. Ele não vai julgar o outro conforme a circunstância, mas conforme, né, a forma correta, do jeito correto, sem aquela pressão, uma forma verdadeira. E por último, ele fala que a sabedoria celestial, ela é sem fingimento, ou seja, sem hipocrisia. O hipócrita é um ator que representa um papel diferente da sua vida real. Então nós não podemos ser duas pessoas, nós temos que ser uma única pessoa, aonde estivermos, com quem estivermos, seja na mídia social, seja falando com outros, seja em qualquer lugar, sem fingimento, sem hipocrisia, sendo a gente mesmo. Glória a Deus. Pense nisso, a origem da sabedoria determina o resultado. Então, se a origem é celestial, nós tratamos essas características. Se a origem ela é terrena, as características lá do versículo 14. Então, a sabedoria do mundo, ela produz problemas. E a sabedoria de Deus, do alto, ela produz bênçãos para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa é conhecida por 3 coisas. Uma pessoa é conhecida por 3 coisas: por uma vida reta, uma conduta santa, pelas obras que são dignas de Deus. Ele não só fala, toma cuidado com os falantes, viu, irmãos? Toma cuidado com os falantes, mas se eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho que produzir frutos. Então eu não só falo, mas o meu dia a dia ali fora, vocês precisam ver em mim, como qualquer líder, como qualquer cristão, os frutos aparentes. Se eu sou só falante, eu não sou cumpridor da palavra de Deus. E isso não é digno do Senhor, né? E o outro, né, o fruto da justiça. Então, vida reta, obras dignas de Deus, né, na conduta santa, não só fala, mas faz, e gerando frutos de justiça. E para finalizar, o grupo de artes pode já conduzir ao altar, irmãos. Nós somos o que nós semeamos, amém? Aquilo que nós semeamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, é o que nós somos. Então tome muito cuidado com o que você está semeando, porque aquilo que semeia você vai colher, aquilo que eu semeio é o que eu vou colher na minha vida, né? Uma pessoa sábia, fique em pé, irmãos, amém? Já finalizando aqui. Uma pessoa sábia é humilde. Então você conhece uma pessoa sábia pela sua humildade. Aquele que, olha só, escute isso, talvez vá até doer um pouco, porque você conhece pessoas assim. Uma pessoa sábia nós conhecemos pela humildade, mas uma pessoa que fica proclamando as virtudes carece de sabedoria. Amém? Que nós possamos buscar por essas características da sabedoria celestial. Cadê a pastora Anne? Ela estava aqui, não estava? Desceu? Eu acho que não tem nem... Tiago, posso contar um breve testemunho do hoje que a Anne trouxe para a gente? Rapidamente, sobre o Isaac. O Isaac hoje, essa semana passou com febre, certo, Tiago? Por uma pneumonia, né? E a pastora Anne falou para a gente, olha, eu estava dando os remédios por 3 dias e a febre não passava, a febre não diminuía. E Deus me fez lembrar. E aí quando a gente fala em sabedoria celestial, é exatamente isso, irmãos.
Deus me fez lembrar se eu estava colocando a medida certa, a diluição correta. Ela contou esse testemunho há pouco ali para a gente na sala. Quem estava lá, né, com a gente ouviu. Ou seja, Deus traz coisas para as nossas vidas quando é uma sabedoria celestial que faz com que nós mudamos o nosso entendimento aqui. E aí ela conta para a gente, o Tiago com certeza presenciou isso, pastor Tiago, que à medida que ela comprou um novo medicamento e mudou a diluição, a forma de dar o medicamento, e logo depois ele já trouxe melhoras. E está bem, tá? Isso foi quando, Tiago? Ontem. Está aqui com a gente. Quem olha para ele fala, não teve nada, foi uma semana, né? Estava com começo de pneumonia e 3 dias com febre. Mas se ela continua usando da forma que ela estava usando o medicamento, ou seja, a sabedoria terrena, ela teria problemas. Mas Deus, o Espírito Santo, alertou a ela, falou, olha, procura isso que é algo que está errado aí. Isso nós aplicamos, devemos aplicar nas nossas vidas, a sabedoria celestial, em tudo que estamos fazendo, conduzindo, tratando, buscamos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria celestial, para que nós deixamos, né, a sabedoria terrena está muito vinculada ao nosso eu, aquilo, nosso ego, nosso egoísmo, a nossa soberba, a inveja, e tudo isso nós devemos eliminar das nossas vidas, buscando aquilo que o Senhor tem no nosso dia a dia. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, nós já vamos estar encerrando, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu direcionamento nesta manhã, Senhor. Oh, Deus, que nós possamos, em tudo que fazemos, ó Pai, buscar a sabedoria do céu, buscar em nossas vidas, Senhor, uma vida digna, Senhor, de frutos e frutos de justiça, Pai. Deus, trabalha em nós nesse momento, ó Pai. Tira, Senhor, aquilo que é terreno, aquilo que é, ó Pai, mundano. Nós precisamos ser corrigidos, ó Pai, nas nossas ações, no nosso dia a dia, na nossa conduta, Pai. Nos reveste, Senhor, da sabedoria celestial, da sabedoria que vem do alto, ó Pai, para que a nossa vida, Senhor, seja conduzida por Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, muda aquilo que é necessário em nós, que nós possamos enxergar, ó Pai, assim como é o testemunho da pastora Anne nesta manhã, enxergar do céu o que estamos fazendo de errado aqui na terra, trazer o céu até as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Eternamente haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de
céus. E o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que toda essa sabedoria do alto seja derramada nos nossos lares, nossa casa, nossa família. Que nós possamos entender, né, Giovanni, que os céus fechados se abram, né? Aquele céu de bronze, aquele céu que parece que a nossa oração bateu ali, ficou, né, Cleiton? Você está aí com a gente, que alegria, né? De meinha no pé, que gostoso, ó, ver esse cuidado de Deus na nossa vida. Nós precisamos dessa sabedoria do alto, meus irmãos, para viver de acordo com a vontade do Pai. Eu quero que você ainda de pé, pensando, doutora Dani, no que a gente cantou agora, dizendo que tudo foi quebrado, colocado por terra, a sabedoria invadiu nossas vidas. Eu vou orar por aqueles nomes que eu tenho apresentado sempre nas minhas orações urgentes. E eu quero que você pense em alguém neste momento para a gente fazer isso. E aí já vamos para casa, amém? Elamad sobre andalas, avino shebashabai kadeshinha. Que seja assim na terra como é no céu, papai. Cada nome que será apresentado a Ti agora, cada vida, cada família, cada pessoa, Senhor, nos hospitais, aqui no estadual, nas nossas UPAs, ali na PUC, na Unicamp, em hospitais particulares, onde quer que esteja agora alguém, visita, restaura. Alcança nosso irmão Elias, da Maria José, continua restaurando a saúde dele, Pai. Visita, Senhor, a tia Elis, alcança, né? A tia Elis neste momento, trazendo cura e vontade de Deus sobre ela, a recuperação da Lisiane, Pai. Visita, Senhor, a Renata e traz salvação sobre seu filho Rafael. O Aparecido Correia de Lima completa a obra na vida dele. O Fernando trazendo libertação e restauração. O Abinadab e a Laís, Senhor, saúde e provisão. A Clis, a Kathleen, confirma a salvação e a libertação, Pai. Nosso querido Gustavo, a Dani está aqui com a gente. Cuida, liberta, restaura, Pai. Visita, Senhor Alexandre, entrando no nosso projeto Fé e Obras e Amor Exigente. Alcança a nossa Marli na casa de repouso. Confirma ali, Senhor, o céu aberto naquele lugar, sobre a vida, Senhor, da Marli, da Regina, Letícia e Israel, Pai. Todos os pastores aqui representados através do pastor Saulo, pastora Sandra, Felipe, Lucas, Pai. Ali na Bolívia, Camila, Senhor, o Mateus e o Renê. Alcança os teus filhos neste momento. Visita, Senhor, aqui o Cleiton, através dele todos aqueles que estão sendo curados, restaurados, levantados diante da tua presença. Que os céus fechados se abram e Jeová Rafá ministre a cura nestes lugares, Pai. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Sim, papai, levante sobre a nave. Nossa fé está no nosso Deus. E abra o céu.
Agradecer por todos que oraram pela minha mãe. Ela fez as 2 cirurgias, graças a Deus deu tudo certo, está tudo bem, tá bom? Fernanda, coloca aquela imagem das ofertas. Nós estamos encerrando o mês de março e eu quero agradecer pela sua disposição de contribuir, de ofertar com alegria. Nós somos hoje em 143 membros, amém? A nossa arrecadação de fevereiro foi 40% menor em fevereiro e esse mês está sendo 30% menor. Mesmo assim, significa que menos pessoas têm contribuído, amém? Mesmo assim, nós estamos com todos os compromissos atendidos, amém? A gente deve concluir 80% do trabalho do ar-condicionado esta semana. Vai restar algumas coisas que vão ficar pendentes devido à necessidade de material. E dos 140 membros, nós temos hoje 40 dizimistas, né, Maria? Mais ou menos 40, 50 dizimistas. E aqueles que estão acreditando na compra do terreno, estamos em média de 12 a 15 pessoas contribuindo. A gente vai alcançar esse objetivo, amém? Você que tem sido fiel a esta obra, continue, né? Como diz o nosso verso, cada um dê conforme determinou no seu coração. Eu amo essa expressão, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você não é dizimista, não tem como mudar de uma hora para outra, não adianta. Dizimista é dizimista. Quem não é, não adianta disfarçar, entregar um envelopinho aqui ou ali, né? Tá aqui, velhinho. Põe essa fortuna aqui, ó. Deus abençoe a vida do meu querido Osmar, amém? Apenas digo para você, continue contribuindo com alegria, amém? Vamos tentar mudar esse número, né, meu conselheiro Tiago? Vamos tentar sair de menos 40, menos 30 e chegar para mais 50%, amém? Vem cá aqui para mim. Nós conseguimos até agora 4 crianças, né? 4 crianças já foram apadrinhadas, amém? E tem o pudim da pastora, né? Semana que vem ela vai oferecer 4 pudins, amém? Cada um a R$50. Acho que vale, né? Que é um pudinzão enorme, né? Aí, ó, é gigante. Olha o tamanho desse pudim, aí, ó. Amém? Essa contribuição dos pudins vai ser para mais 2 crianças. Tá bom? Você pode fazer isso com alegria também. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, encerramos este mês, Senhor, nos números com menos 30% de arrecadação. Mas não faltou nada para a tua casa. Nenhum compromisso deixou de ser atendido, Pai. Ao contrário, todos foram superados, porque o Senhor tem provido para nós. Quero consagrar a Ti todas as sementes de fidelidades entregues neste altar, na conta da igreja. Consagrar as ofertas de contribuição pelas nossas crianças, por tudo que o Senhor tem feito nesta casa, Pai, porque o Senhor é quem é o provedor. Nos dá, Senhor, sabedoria do alto para administrar, para cuidar bem deste lugar. E por esses 40 dizimistas desta casa, eu quero Te agradecer pela fidelidade deles. Por aqueles que não acreditam, Pai, que o que eles recebem é o Senhor quem dá. Trata o coração destas vidas e que eles continuem prosperando muito, Pai. Abençoa os empresários, comerciantes desta casa. Se houver alguém desempregado, abre as portas aos Teus filhos e prospera, para que esta obra linda continue. Nesses 2 últimos dias de março, Pai, eu Te agradeço pela Tua provisão, pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Consagro a Ti todas as sementes de fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro mais uma vez, nenhuma criança ficará para trás. Todas nós estaremos ali nesse dia 9 de maio, em nome de Jesus. Amém? Olha, presta atenção. Esta semana encerra o mês de maio. Não, que mês que a gente está? Março, né? Nós estamos em março. Março. Amanhã, leva lá, Isaac. Leva lá para o tio. Amanhã o nosso presidente de homens convida todos os homens para estar aqui. Vai ser uma noite profética para os homens, amém? Está aí o convite, 20 horas, né, presidente? A gente vai estar junto aqui. Homens, não deixe de estar presente, amém? Enquanto isso, aqui no altar vai estar tendo preparos para a nossa cantata, né? Quarta profética, escute esse recado. Domingo que vem, não teremos nenhum trabalho de manhã até as 10 horas, amém? Teremos apenas o culto com a chamada da cantata. Convide as pessoas, tá bom? A partir de 7h30, né, Márcio e Fabrício, a gente já vai estar aqui com o Ministério de Louvor, preparando,
orando, ensaiando. Se você quiser passar aqui, dar uma olhada, orar, fica à vontade. Mas de 7h30 até as 10, o Ministério de Louvor vai estar preparando a estrutura para receber vocês. Então não teremos oração, não teremos o treinamento, não teremos a escola bíblica, teremos apenas o culto às 10 horas da manhã, tá bom? E aí você esteja aí conosco. Eu me perdi nos recados, acho que era só isso, né, Fê? Tinha mais alguma coisa? Ah, tá. Ah, foi hoje, já aconteceu. Deu para ouvir a gritaria da criança lá embaixo. Sabe por que não deu para ouvir a gritaria deles, irmãos? Que agora eles têm ar-condicionado lá embaixo. Está uma festa lá embaixo. Está uma delícia lá embaixo, né? Vamos fazer o culto lá embaixo? Lá no espaço infantil. Oh, que delícia que está, amém? Mais algum, Fê? Filho, tem algum que é? Não, tá bom? Minha conselheira, a senhora tem que assinar o nosso documento, tá bom? A gente está atualizando imóveis e patrimônio. Aqui, olha, tem uma etiquetinha que foi recolocada. Se vocês verem no chão, perder... Tá bom? A do QR Code não tem problema, a gente repõe. Mas essa aqui a gente precisa que você entregue pra gente. Se você encontrar acidentalmente alguma criança que puxou, ou você mesmo coçando lá a madeira puxar, você entrega pra gente, amém? Vamos para casa. Tem um mês maravilhoso de encerramento de março, abril profético na sua vida. Sim, papai, nós te louvamos por esta palavra tão maravilhosa, por esse tempo na tua presença, pai. Leva-nos em paz e segurança. Abençoa este mês de março, encerrando, Senhor, esses próximos 2 dias. E que possamos continuar firmes e constantes com esta sabedoria do alto que só o Senhor nos dá, Pai. Nós agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a divina comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja. Antes do amém, o enfeite está aqui. Ah, eu não disse amém ainda, peraí. O enfeite das mulheres está aqui, ó. Se você não tirou foto, mulher, tira a sua fotinha. Agora comigo, amém? Paz seja convosco. Ah, lembre de pegar seus filhos.